Nesse livro. A palavra nos diz que aquele servo ele começa a clamar por Jesus, por misericórdia. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A palavra nos diz que enquanto ele estava só mendigando, as pessoas ele não incomodava. Mas quando ele começou a clamar por misericórdia, o versículo 40 diz que as pessoas o repreendiam para que se calasse. Tu entende que toda vez que nós mudamos a nossa prioridade, nós clamamos ao Senhor por algo maior, vamos tentar parar. Talvez seja luta, tribulação, vai ter pessoas que vão te dizer que não vai valer a pena, você vai ouvir dizer que é melhor parar. Muitas das vezes nós vamos sentir desanimados para orar, para buscar, mas não desanime. Faça como Bartimeu, clame mais alto. Ei, não importa com aqueles que estão incomodados, importa que o Mestre te ouça tua voz. Maravilha, Pai. A palavra nos diz que Jesus, parando, mandou que o chamasse. Entende que Jesus ele para por causa do clamor que ele sente. É Deus. O clamor faz Jesus parar para te atender. Meu Deus. Entende que Aleluia. não é a voz que tem incomodado que você precisa ouvir, mas a voz de Jesus. Verdade, Pai. Ele estava ali mendigando. Quando ele ouve que era Jesus, ele começa a clamar. E o clamor faz ele ouvir a voz do Senhor. Entende que o meu e o teu clamor faz com que nós tornamos íntimos, ou seja, torna nós sensíveis a ouvir a voz de Deus. E quando nós ouvimos a voz do Senhor, Ele nos dá direcionamento, Ele nos dá cura. Glória a Deus. Ele nos abençoa. Verdade, meu Pai. Aleluia. Espiritualmente. E nessa noite, a palavra que fica para nós é para nós clamarmos ao Senhor. Independente das dificuldades. Vai ser dias difíceis. Vai ter dias que tudo que nós vamos sentir a vontade de parar, desanimar, de desistir. Vamos achar que Jesus não vai nos ouvir. E se nós dermos ouvido para a multidão, ou seja, se Bartimeu tivesse dado ouvido para aquela multidão que mandava ali calar, ele não recebia o milagre. Verdade, meu Deus. Quando eu e você damos ouvido para as dificuldades, quando nós olhamos para as lutas, quando a dificuldade grita mais que o nosso clamor, a tendência é parar e desanimar. Mas seja como Bartimeu, clame mais alto. Aleluia. Entenda que o clamor não incomoda o mestre. O clamor faz com que o mestre pare para te atender. Amém, Jesus. A palavra diz que Jesus para e manda chamar aquele servo. O interessante é que a palavra diz que aquele servo tinha uma capa, a qual todos que olhavam para ele percebiam que ele era cego. Ou seja, todos que olhavam para aquela que via aquela capa, está ali um coitado, um cego. Talvez as pessoas não ajudavam por dó, mas entende que no momento que Jesus chama, ele deixa o seu título de cego e já vai ter com Jesus. Glória a Deus. Porque aquele cego ele não enxergava fisicamente, mas ele entende que qualquer pessoa que chega até Jesus não fica da mesma forma. Maravilha. Toda vez que nós chegamos mais perto do Senhor, o Senhor muda a nossa história, o Senhor cura, o Senhor tira as imperfeições. Ninguém chega até Jesus e sai da mesma forma. Aquele cego, ele chega até Jesus cego, mas ele não permanece cego. A palavra diz que
ele lança a tua capa e vai ter com Jesus. E podemos dizer, Jesus falando, disse: o que queres que eu te faça? Jesus perguntou para aquele cego: o que você precisa? Nessa noite a palavra do Senhor, Jesus, ele está aqui. É o momento de nós entregarmos as nossas necessidades ao Senhor. O que você precisa? Qual é a luta? Qual é a dificuldade que você está passando? Coloca aos pés do Senhor. Só Ele pode mudar, só Ele pode te ajudar. Tem coisas, tem lutas que ninguém pode. E muitas das vezes nós falamos para todo mundo. Sabemos, muitas das vezes até sabemos que ninguém pode nos ajudar, a não ser Jesus. Nós corremos para um lado, para outro. Só depois que vamos para Jesus. Só depois colocamos os pés dele aquilo que necessitamos. Nós precisamos, como humanos, aprender a colocar diante de Deus nossa necessidade em primeiro lugar. Buscar em Jesus aquilo que nós precisamos. Só o que diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. E ele tudo fará. Maravilha, meu Deus. Entregar o teu caminho ao Senhor. Grande Deus. Aleluia. É fechar os olhos e deixar que Ele te guie. Na certeza que você vai chegar onde o seu destino. Porque Ele não erra, Ele não falha. A palavra nos diz que aquele cego disse: Mestre, que ele, Jesus falando disse: o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Naquele momento, a necessidade daquele cego que lhe disse que ele tivesse visão, ou seja, visão carnal, ou seja, visão que nós vemos. Muitas das vezes nós estamos vendo, nós estamos cegos espirituais. Verdade, meu Deus. Aquela multidão estava seguindo Jesus. Mas aquele cego tinha a visão que muitos daqueles não tinham. Entende que aquele cego, quando ele chega até Jesus, ele chega com uma deficiência. Mas ele ouve a voz de Jesus, ainda cego, mas não permanece. Jesus abre os olhos dele. Oh, glória. Jesus lhe disse: vai, a tua fé. Oh, glória, aleluia. Entende que antes de Jesus restaurar a visão física, Jesus restaura o espiritual. Maravilha, meu Deus. Antes de Jesus nos dar a bênção, Ele nos restaura espiritualmente. Porque o sacrifício lá na cruz do Calvário não foi para me enxergar, não foi para me ter bênçãos, mas foi para nós termos a salvação. Entende que todas as vezes que alguém recebeu uma bênção, Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. É verdade, meu Deus. Então, entenda que nós precisamos ter fé. A fé aquilo é o combustível. E a palavra diz que logo viu e seguiu Jesus. Oh, maravilha. Entende que mais importante que receber o nosso milagre é seguir Jesus. Verdade, meu Deus. Meu Estar Pai. na presença. O interessante é que quando nós buscamos estudar mais, né, a palavra diz que os historiadores diz que alguns historiadores diz que essa foi a última vez que Jesus passou por Jericó. Jesus estava a caminho de Jericó, ficava a caminho de Jerusalém. E que Jesus passou por Jericó, já estava indo para Jerusalém, onde foi crucificado, ou seja, não lutou com o homem físico. Aquela foi a oportunidade, a única oportunidade que Bartimeu tinha. Entende que se Bartimeu ouvisse a multidão calasse, ele não teria recebido o seu milagre. Todas as vezes que nós ouvimos a multidão,
todas as vezes que nós estamos ouvindo as dificuldades, toda vez que nós colocamos dificuldade tão perto de nós para atrapalhar que ofusque nossa visão em Cristo, nós perdemos. Verdade. Mas demoramos um pouco mais para receber nossa bênção, fazer do nosso jeito.